O capítulo 4 de Lucas apresenta Jesus sendo tentado pelo adversário. As tentações são muito sutilmente apresentadas, não apenas em forma de oferecimento de riqueza ou poder, mas também em questões filosóficas e teológicas. Uma observação importante é que Jesus não sucumbiu às tentações do adversário, apesar de estar no deserto, sozinho e com fome. Ele usou a sabedoria e a saber de sua fonte espiritual para lutar contra as armadilhas do mal. Essa leitura é uma lição de perseverança e confiança em Deus, mesmo em tempos de tentação e sofrimento. Evangelho segundo Lucas. Capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, ficou sendo tentado pelo adversário. E não comeu nada entre aqueles dias, e finalizados eles, teve fome. E disse-lhe o adversário: Se tu és filho de Deus, diga a esta pedra que se torne em pão. E respondeu Jesus para ele: Porque está escrito que, nem só de pão viverá o homem. E conduziu a ele mostrando-lhe todos os reinos habitados em tempo atual. E disse-lhe o adversário: Te dou toda esta autoridade e toda a glória deles, porque me foi entregue, e se alguém quiser eu o darei. Se então tu curvar-se diante de mim, será toda tua. E Jesus respondeu para ele: Está escrito: Já ao Senhor teu Deus curvarás, e a ele somente adorarás. E o levou para Jerusalém e colocando-o sobre o ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atire-se a si mesmo daqui para baixo. Pois está escrito, que aos seus anjos ordenará a teu respeito, para te guardar. E porque com as mãos te levantará, para que não venhas tropeçar com o teu pé na pedra. E respondendo Jesus disse a ele: Porque foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E, havendo completado toda a tentação, no momento oportuno o adversário afastou-se dele. E voltou Jesus no poder do Espírito para Galiléia, e espalhou-se a fama acerca dele conforme aos arredores inteiro. E ele ensinava nas sinagogas deles, era glorificado por todos. E chegou a Nazaré, onde tinha sido criado, e entrou na sinagoga no dia de sábado segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O qual tem a pá na sua mão para limpar a sua eira, e reunirá o trigo no seu celeiro, mas a palha queimará no fogo inextinguível. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E, tendo fechado o livro, deu-o ao ministro e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos testemunhavam dele, e maravilhavam-se sobre as palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: E sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua pátria. Disse ele: E em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. E em verdade digo que muita gente habitou em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que houve grande fome em toda a terra. E para nenhuma delas foi enviado Elias senão para uma mulher viúva em Serepta de Sidom. Também havia próximo do profeta Eliseu muitos leprosos em Israel, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a cidade deles foi construída de modo que para dali o precipitarem. Mas ele passou pelo meio deles indo embora. E desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia. E estava ensinando eles no sábado. E ficaram admirados sobre o seu ensino, pois a sua palavra era com autoridade. E na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz: Ah, o que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio o empurrou para o meio. O mesmo saindo, nada fez com ele. E houve espanto sobre todos, e falavam uns para os outros dizendo: Que palavra é esta?
pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E saiu um boato acerca dele por todos os lugares da circunvizinhança. Levantando-se da sinagoga, e entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estando frequentemente com grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se sobre ela repreendeu a febre, e esta deixou, instantaneamente se levantou e os servia. Mas ao pôr do sol, trouxeram-lhes para ele todos quanto tinham várias fraquezas e doenças, mas em cada um lhes impôs as mãos e os curou. Mas também de muitos saíam os demônios, gritando e dizendo, porque tu és o Filho de Deus. E os repreendia, e não os permitia falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Mas ao tornar-se dia, partiu saindo para um lugar deserto, e as multidões procuravam-no, e vindo até a ele, e o detinham para que não se ausentasse delas. Mas ele disse para eles, porque também me é necessário levar o evangelho do reino de Deus às outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E estava pregando nas sinagogas da Judeia. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe-o com seus amigos e familiares e não se esqueça de dar um like. Isso nos ajuda imensamente a nos tornarmos um canal mais conhecido aqui no YouTube.